Pronto, professor. Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos e todas. É com enorme satisfação que a gente dá início, então, ao curso de extensão Introdução ao Marxismo Brasileiro. Eu sou o professor Davidson Canguçu, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, no Departamento de Ciências Sociais, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, onde também coordeno o grupo de estudos e pesquisas sobre classes e conflitos sociais, o GPEXO, que está à frente da organização desse curso. Foi uma enorme satisfação ao divulgar este curso e em menos de 24 horas a gente ter todas as vagas esgotadas, vagas essas que foram preenchidas por estudantes, militantes, professores de 22 estados do país, 67 cidades diferentes. Recebi, após as vagas serem encerradas, uma quantidade muito grande de mensagens, solicitando a abertura de mais vagas, uma reedição, perguntando sobre gravação. Então, foi realmente uma grande satisfação. Então, como dizia, a realização desse curso, né, a coordenação do mesmo é da minha parte, e a realização é do grupo de estudos, que eu coordeno, o grupo de estudos sobre classes e conflitos sociais, o GPEXO, e a ação tem aí o apoio do departamento e do programa de pós-graduação ao qual eu sou vinculado, aqui na Unifesp. Eu digo aqui, institucionalmente, né, mas eu estou em casa. Bom, seguindo adiante, então, João, por favor. E a aula e o próprio curso, né, ele conta também com alguns estudantes de pós-graduação que fazem parte de uma comissão científica que contribuem muito aí para a tomada de algumas decisões e também para a gente organizar, né, tudo que envolve um curso como este, com um grande número de participantes, né? Então, o João Guilherme Álvares de Farias, que é doutorando da Unifesp. Você pode se apresentar, João, por gentileza, se puder. O João, então, está auxiliando em várias tarefas aí do curso, inclusive a questão técnica de colocar os vídeos, subir os vídeos no YouTube e permitir que todo esse curso seja realmente, tenha um alcance que a gente espera ter. Bom, boa noite a todas e todos. Como o professor mencionou, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Unifesp, doutorando. Fiz meu mestrado também na Unifesp, né, no mesmo programa, sob a orientação do professor Davidson. E é um prazer enorme poder acompanhar esse curso com vocês. Eu tive o privilégio de ter assistido às aulas ministradas pelo professor Davidson sobre esse tema na pós-graduação em 2020, se eu não me engano. Então, estou ansioso aí para poder acompanhar o curso aí junto de vocês. Obrigado, João. Qualquer dúvida, vocês mandem e-mail para mim. Este é o meu. Então, eu vou mencionar aqui alguns links importantes, alguns endereços que depois eu divulgo por e-mail, ou até mesmo disponibilizo esses slides lá no nosso Drive, tá? Mas queria reforçar aqui o meu contato, podem entrar em contato à vontade, se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade. Davidson, como escreve meu nome, .souza, @unifesp.br. O link das aulas é este que foi divulgado. Eu queria fazer aqui uma propaganda especial, né, de que além dos textos do nosso curso, né, que eu seleciono e coloco ali no Drive, o tema que nos convoca aqui hoje, né, o marxismo brasileiro, está muito bem representado no site marxismo21.org. Tá? Então, se vocês entrarem no site marxismo21.org, ali tem vários dossiês de autores e autoras marxistas, entre eles alguns autores brasileiros, todos eles aqui representados no nosso curso. Então, tem
dossiês de todos os autores aqui do curso e outros que a gente certamente vai citar aqui. Eu queria, então, reforçar que alguns combinados aqui em relação ao material, né? Então, basicamente, o que eu estou pedindo para os professores convidados é indicar um ou dois textos que sejam interessantes, né, de fazer a leitura para quem tem essa primeira aproximação ao tema do marxismo brasileiro e aos autores aqui contemplados, mas também estou pedindo a sugestão, né, e eu mesmo estou colocando, inserindo algumas sugestões, que contemplam aqueles que gostariam de se aprofundar mais, ou têm mais disponibilidade, ou estão pesquisando um determinado autor, uma determinada autora, tá? Então, vocês vão ver que lá dentro do Drive, eu vou colocar várias pastas correspondentes ao dia do encontro, com um programa, um breve programa, com a indicação dos textos da aula em ordem hierarquizado segundo aquilo que a gente espera que seja o primeiro passo até os passos seguintes. Tá? Muitas vezes os arquivos disponibilizados são arquivos de livros completos, então eu pediria a atenção para que na bibliografia sugerida se buscasse o número de páginas correspondente indicado para aquela aula. É claro que isso não impede, né, quem tem realmente bastante disponibilidade e interesse de se aprofundar, possa avançar na leitura, né, de cada um desses textos. Eu queria, então, já fazer uma consulta entre os presentes e as presentes aqui. Alguém ainda continua sem acesso ao Drive? Tem alguém que tentou entrar e não entrou? Então, pelo visto, deu certo, né? Eu acho que na planilha aqui, o Marcos não recebeu, mas você está com acesso ou não, Marcos? Você não recebeu o e-mail, então está sem acesso, né? Então já vou cuidar disso, tá, Marcos? Assim que terminar o nosso encontro de hoje, ou mais tardar amanhã cedo, a gente resolve o seu acesso. Pode ser que tenha acontecido, foi o caso de alguns aqui que eu consegui identificar, né? Pode ser que na hora de fazer a transcrição dos endereços tenha aparecido algum espaço, algum ponto, ou alguma letra maiúscula. E aí o e-mail voltou, e alguns e-mails eu recebi a notificação só no dia seguinte. Então, eu ainda não consegui fazer o controle de quem de fato está com acesso aos textos, tá? Acesso ao Drive, melhor dizendo. Esse é o link, então, quem tentar entrar e não conseguir, pode mandar também uma solicitação de acesso, que isso eu faço manualmente. É necessário entrar logado no e-mail que divulgou na inscrição, que foi esse e-mail para o qual eu mandei o convite, tá? Então, é necessário estar logado no e-mail. Ou então, se quiserem logar via outro e-mail, basta mandar a solicitação de acesso, tá? Que eu também libero, tá bom? Sobre o Drive, acho que é isso. Os textos para o encontro de amanhã já estão disponíveis lá no Drive, tá? Eu também andei colocando já alguns textos para o encontro do dia 9 de outubro, tá? Então, na medida que se aproxima a data de cada encontro, eu vou inserindo os textos, tá? De modo que toda quarta-feira vocês já tenham acesso aos textos do encontro seguinte, tá? Eu vou mais tardar na quinta, dependendo da comunicação com o professor ou a professora responsável pelo encontro. Aí eu queria fazer aqui a divulgação das nossas... Nós resistimos até pouco tempo as ferramentas das redes sociais, mas agora o nosso grupo de estudos tem um Instagram, onde a gente pretende
divulgar as ações do grupo, né, as nossas publicações, as nossas pesquisas, defesas de teses, de dissertações, especialmente os nossos cursos, nossos eventos, palestras, seminários. Não são muitos eventos que a gente realiza por ano, mas são alguns, e a gente pretende cada vez mais ter algum tipo de alcance que permita cumprir esse importante objetivo, né, que é tornar o conhecimento na universidade mais público e de fácil acesso. Temos também aí o nosso YouTube, onde a gente recuperou um curso ministrado, um curso de extensão também num formato muito parecido a este, né, que é um curso sobre análise de conjuntura, questões de método e teoria, eu não me lembro exatamente o título, né, que a gente deu na época, mas todas as aulas desse curso estão disponíveis lá no nosso YouTube, tá? Então, o João colocou aí já o endereço do nosso Instagram e também acabou de colocar o endereço do nosso YouTube, tá? Então, entrem lá, deem uma olhada no nosso material e, em breve, as aulas deste curso também estarão ali disponíveis, certo? Alguma questão até aqui? A Samara, professor. Ah, sim, desculpa. Vejam como eu não consigo acompanhar o chat, né? Ah, sim, ô Samara, então é o seguinte, em cada pasta eu disponibilizei um arquivo específico, que eu não me lembro exatamente o título que eu dei, eu já dou uma olhada, mas com o programa da aula, tá? Eu já dou uma olhada aqui para te informar certinho que nome que eu dei. Porque, assim, nós não tivemos condições de divulgar um programa do curso, tá? Porque cada aula é sob a responsabilidade de um professor ou professora específica, tá? Então, eu não tive ainda como reunir todo o material, né? Então, é esse o título, aula 2, Política e Estado em Décio Sais. Então, os textos que ali estão, eles estão hierarquizados de 1 a 5, né? Então, deixa eu abrir aqui rapidamente, que a gente já fala com mais propriedade, né? Olha, os textos da aula 2 estão assim numerados. Ah, tá, isso, é exatamente isso. Então, aula 2, Política e Estado em Décio Sais, vai ser ministrada pelo professor Danilo Henrico Martucelli, da Universidade Federal de Uberlândia. Então, a gente selecionou um primeiro texto chamado A Abolição da Escravidão como Etapa Fundamental da Transformação Burguesa no Brasil. Tem um slide, João, acho que tem um slide que a gente poderia... acho que é o próximo, exatamente, é o próximo. Então, eu nem precisava ter aberto aqui paralelamente, só projetar o próximo slide, João. Vou ter um pouco antes. Esse. Então, está um pouquinho pequena a letra, mas essas informações estão lá nesse arquivo intitulado Aula 2, Política e Estado em Décio Sais. Então, eu sugeri 5 textos, tá? Então, para acompanhar a aula bem, o que é esperado? A leitura do primeiro. A abolição da escravidão como etapa fundamental da transformação burguesa no Brasil. Esse é o texto que, digamos, permite a vocês fazer um acompanhamento adequado da exposição do Danilo de amanhã. Quem tem um pouco mais, e é um texto curto, um texto de 8 páginas, né? O texto seguinte, que a gente também recomenda fortemente, né, é o texto A Evolução do Estado no Brasil, uma interpretação marxista que está no livro, no importante livro de Décio Sais, República do Capital. Tá? É um texto de pouco mais de 10 páginas também, 12 páginas, né? 12, 13 páginas. Então, quem leu o número 1 e o número 2, certamente vai fazer um excelente acompanhamento da aula, né? Agora, quem tem condições de ir se aprofundando cada vez mais, tentar chegar no 3 e avançar no 4 e avançar no 5. Né? Isso vai de acordo com o interesse e de acordo com a disponibilidade de cada um de vocês, e principalmente pela predileção em relação ao tema, né? E em relação
aos autores que serão trabalhados, né? Aí vai de cada um de vocês. Deixa eu permitir a entrada aqui da Isabel. As pastas não foram todas compartilhadas, tá, Cláudia? Ela foi compartilhada a pasta já da aula de amanhã, tá? Na verdade, eu já compartilhei todo o drive. Ok. Né? E aí, dentro de cada drive, terá isso, exatamente. Dentro de cada drive, teremos pastas que eu vou alimentando aos poucos, na medida em que se aproxima a aula seguinte. Tá? Então, esses textos aqui da aula 2 já estão lá no drive. Certo? Então, se alguém ainda tiver dificuldades para acessar esses textos, por gentileza, tente entrar no link que o João enviou e me peça a solicitação de acesso, tá? Vocês podem fazer download à vontade. Então, queria, antes da gente iniciar o conteúdo propriamente dito, né, eu queria dizer algumas palavras em relação à questão de certificação. Né? Eu dizia no início que as pessoas que entraram, que se inscreveram e ficaram em lista de espera, eu fui alertado aqui por e-mail, né, por um colega, de que o curso não está acessível no sistema, né, na plataforma do CIEX, que é o nosso sistema das ações de extensão da Unifesp. Então, eu providenciarei esse acesso a partir de amanhã, junto à equipe técnica desse sistema, tá? De qualquer forma, eu queria dizer que eu não sei se chegou a ser divulgado no programa lá do catálogo, que está disponível no catálogo da Unifesp, né? Mas o curso ele é composto, como a gente vai ver logo mais, por 6 encontros, né? Esse de hoje, que é Hoje a gente pensou numa espécie de introdução, né? Uma aula de abertura, para a gente se descontrair um pouco e conversar sobre as questões mais organizacionais, né? E também fazer uma abertura do tema propriamente dito, que é o que eu farei logo na sequência. Mas eu queria também dizer que nessa estrutura que está composta o curso, né, ou seja, são 6 encontros no total, de hoje mais 5, a partir de amanhã, as próximas 5 quartas-feiras, né, a certificação, a presença na sala, ela é registrada a partir do relatório enviado pelo Meet por e-mail para mim. É uma planilha que ela vem com as entradas na sala, então para evitar que a gente perca tempo, ou coloque outro recurso a mais para a gente registrar a presença, eu vou levar em conta essa planilha que é enviada com as entradas na sala, né, do Meet, tá? E a certificação, ela é feita logo depois do final do curso, né? Via sistema do CIEX, né, do catálogo da Unifesp, e o critério utilizado vai ser o mesmo, imagino, de todos os cursos de extensão, né, que é 70% da presença, né, nos nossos encontros síncronos, aqui via plataforma do Meet, tá? Alguma questão até aqui? Eu perdi alguma coisa no chat? Ótimo. Então, eu queria, no encontro de hoje, fazer uma breve apresentação da proposta do curso, tá? Aí está a ementa, né? Daqui a pouco eu vou pedir para você projetar, João, que faz parte de um ponto exato, né? Então, se você puder, João, colocar no slide anterior, eu vou, antes de projetar a própria ementa e falar sobre a ementa do curso, eu vou dar um contexto geral de como esse curso surgiu, tá? Como é que surgiu a ideia de fazer esse curso, né? Como é que
qual é o contexto em que ele surge, né? Então, vejam bem, eu já me apresentei, sou o professor Davidson Canguçu, da Unifesp, coordenador do GPEXO, né? E esse curso, ele surgiu como um desdobramento da minha atividade de pesquisa e de docência na Unifesp, onde eu ministro algumas disciplinas relacionadas às licenciaturas, e quando tenho a oportunidade de ministrar eletivas na graduação e na pós-graduação, a matéria que eu tenho me dedicado nessas aulas é uma matéria intitulada Clássicos do Marxismo Brasileiro. Na última edição dessa disciplina, que foi realizada no semestre passado, né, junto à pós-graduação, eu me deparei com uma questão, né, que eu considerei da maior relevância. E a questão é a seguinte: não é procedente a tese da maioria dos críticos, a tese esta, segundo a qual o marxismo em geral e o marxismo brasileiro em particular não teriam nada a contribuir sobre temas que fossem alheios às questões econômicas e aos conflitos de classe. Temas como gênero e patriarcado, racismo, desigualdade regional, dependência, Estado e a própria política. E ao pesquisar a ampla e diversificada bibliografia clássica do marxismo brasileiro, né, nós pudemos verificar, ao longo das várias edições dos nossos cursos, né, que, ao contrário, nós contamos com importantes autores e autoras que não só visitaram esses temas por interesse secundário, né, mas que incorporaram esses temas às suas agendas de pesquisa, tá, dando contribuições muito originais, muito relevantes sobre esses temas, e enriquecendo ao mesmo tempo a teoria marxista e a análise da formação brasileira. Então, essa foi uma questão que talvez nessa última edição tenha ficado mais marcante nas nossas aulas, né? E a própria ementa do curso, né, que foi divulgada no catálogo da Unifesp, que vocês tiveram acesso, evidencia essa questão fundamental que a gente vai abordar ao longo das aulas. Então, agora sim, João, eu pediria, por gentileza, projetar a nossa ementa, que diz o seguinte: em sua trajetória centenária, o marxismo brasileiro produziu uma rica, diversa e original interpretação da história brasileira. A despeito do que sugerem alguns críticos, suas contribuições vão além da análise de questões econômicas ou dos conflitos de classe em nossa formação. Racismo, gênero e patriarcado, desigualdade regional, imperialismo e dependência, política e Estado foram alguns dos temas investigados por grandes pensadores marxistas do Brasil. O curso propõe uma incursão sobre essas e outras questões, sob a ótica de alguns dos clássicos do marxismo brasileiro. Para tanto, proporemos 5 sessões de debate com pesquisadores de diversas partes do país. O curso está direcionado especialmente a estudantes, professores do ensino básico, militantes de movimentos sociais e público em geral interessado no tema. Então, esse foi o nosso mote, né, o mote do nosso curso, né? Realmente tentar proporcionar a leitura e um contato ainda que inicial, com autores e autoras brasileiras que visitaram temas e que produziram pesquisas, conceitos, teorias sobre temáticas que supostamente o marxismo em geral, e especificamente o marxismo brasileiro, não teria abordado. Então, o objetivo do curso está muito evidenciado no nosso cronograma, né? E o objetivo ele consiste em abordar algum autor ou alguma autora, a partir de cada um desses temas, desses 5 temas escolhidos, né? Foi assim que chegou o convite a cada um dos professores e professoras que ministrarão as aulas, e que são temas que supostamente, né, pelo senso comum ou pelos críticos do marxismo, né, são os temas que o marxismo em geral e o marxismo brasileiro não teria abordado. Então, são eles, né? Então, hoje nós temos uma aula
de abertura, com essas questões iniciais, ministrada por mim, e a partir de amanhã, às 5 quartas-feiras seguintes, eu convidei diferentes pesquisadores e pesquisadoras que eu tinha conhecimento de que trabalha com algum desses autores, que eu considero que dão contribuições relevantes, e sobre esses temas elencados. Né? Então, eu convidei o professor Danilo Martuccelli, da Universidade Federal de Uberlândia, para ministrar uma aula sobre o Décio Sais, com ênfase na questão do Estado e da política. Então, esse é o tema da aula de amanhã. Na semana que vem, nós teremos a presença da Cibele Rizek, professora da Universidade de São Paulo, a USP, que vai ministrar uma aula sobre o Francisco de Oliveira, mais conhecido como Chico de Oliveira, por alguns de vocês, né? E ele, eu creio que tem uma contribuição fundamental em várias áreas do pensamento social e político brasileiro, né? Um dos nossos mais importantes sociólogos, e ele foi parceiro de pesquisa, orientador e parceiro de pesquisa da professora Cibele Rizek. Então, acho que nós vamos ter uma oportunidade muito boa de conhecer melhor o pensamento do Francisco de Oliveira sobre essa questão, com uma grande especialista neste autor. Depois nós temos um encontro no dia 16/10 sobre o Clóvis Moura, um debate sobre a questão racial, um dos grandes pensadores do Brasil, como nós vamos ver aqui neste curso, e nós vamos ter essa aula com a professora Cristiane Sabino de Souza, da Universidade Federal de Santa Catarina, ela que, no momento oportuno, a gente vai apresentar essa pesquisadora. Eu tenho acompanhado as produções dela, os textos, tive a oportunidade de ler a tese dela, e realmente é uma das grandes pesquisadoras que faz parte desse movimento de resgate do Clóvis Moura, um autor monumental, importante, e que tem, né, uma contribuição sobre um tema que supostamente o marxismo não teria nada a dizer, né, a questão racial. 23/10, encontro da aula seguinte, Imperialismo e Independência em Rui Mauro Marini, e para isso eu convidei a Maíra Bichy, professora da Universidade da Integração Latino-Americana, a UNILA, ela que também produziu uma tese muito importante sobre os autores da teoria marxista da dependência, e eu pedi a ela que preparasse uma aula sobre o Rui Mauro Marini, abordando as especificidades da teoria da dependência neste autor, que creio que ser um autor que já há algum tempo tem sido alvo de um resgate um pouco mais extenso que os demais aqui presentes, né? É um autor um pouco mais conhecido que os demais, mas que ainda não tem o seu devido destaque, né? A gente considera que é um autor que, por exemplo, para quem fez curso de ciências sociais ou história, são autores, né, em geral, e o próprio Marini, né, segue sendo autores ausentes das bibliografias dos cursos de sociologia, dos cursos de política, de teoria política, etc. Tá? E, por fim, para fechar o nosso curso, eu pedi à professora Renata Gonçalves, minha colega aqui da Unifesp, ela que é professora do campus Baixada Santista, no curso de Serviço Social, e ela tem pesquisado há muitos anos, a Eliette Safiotti, uma importante socióloga brasileira, uma das pensadoras mais importantes para a questão do gênero e patriarcado, uma marxista rigorosa, uma investigadora de grande envergadura, e que tem uma contribuição teórica fundamental para pensar um tema que, supostamente, o marxismo não teria nada a dizer, né? Gênero e patriarcado não é tema de marxista, né? Esse é o senso comum, e nós vamos sair daqui ao longo desse curso. É muito provável, espero que seja exitoso na minha proposta, né, que é a de convencer a vocês
de que o marxismo tem, sim, muita coisa a dizer sobre temas que extrapolam supostas questões vinculadas simplesmente a questões econômicas e aos conflitos de classe, tá? Mas aí eu já queria antecipar uma questão, né? Diante de um programa como este, de um cronograma de aulas com essa proposta, vocês poderiam questionar: como é que se justifica um curso sobre introdução ao marxismo brasileiro que não contempla seus cânones? Eu estou me referindo aqui, principalmente a 4 autores muito conhecidos e muito destacados quando a gente fala em marxismo brasileiro. Estou falando do Caio Prado Júnior, do Nelson Werneck Sodré, do Florestan Fernandes e do Jacob Gorender. Bom, em primeiro lugar, eu queria esclarecer que este não é um curso sobre a história do marxismo brasileiro, tá? É por isso que a gente não tem a pretensão de abordar toda a diversidade desse campo teórico e da produção intelectual dos marxistas no Brasil. E vejam, nem mesmo a nossa disciplina eletiva na graduação e nem na pós-graduação, que a gente ministra na Unifesp, né, o Clássicos do Marxismo Brasileiro, nem mesmo essa disciplina, que são 15 encontros com leituras e semanais, nem mesmo este curso, ele dá conta de todo esse arsenal teórico, tá? O que nós costumamos fazer, na verdade, é oferecer um panorama introdutório desses autores, estou me referindo aos cursos na universidade, né? Então, de certa forma, este curso aqui é uma espécie de prelúdio à introdução e com um recorte muito específico, tá? Então, nossa ideia aqui, então, é muito mais modesta, e ela tem um foco específico, como eu dizia, né? Que foco é esse? O foco é priorizar autores que não são tão conhecidos, né, por acadêmicos e por militantes, né? Mas dando uma certa ênfase àqueles autores que produziram, vejam bem, que produziram análises e teorias, conceitos, né, sobre aqueles temas que nós mencionamos, temas que supostamente o marxismo não teria visitado. E aí, veja bem, mesmo fazendo referência a Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Nelson Werneck Sodré, que são autores seminais, né, quando se pensa em marxismo brasileiro, Jacob Gorender também mencionava, né? Mesmo assim, nós estamos deixando muitos marxistas importantes de fora, né, de toda essa reflexão, né? Nós estamos deixando de fora Alberto Passos Guimarães, Inácio Rangel, José Chazin, Carlos Nelson Coutinho, Octávio Ianni, né? Quem eu tive a honra de ter sido professor, desculpe, que ato falho, que eu tive a honra de ter sido aluno, né, de ter acompanhado os seus últimos momentos na Unicamp, onde eu fiz a graduação, Luiz Pereira, né, entre muitos outros, né, autores marxistas brasileiros que produziram análises muito originais sobre o Brasil, né, que deram contribuições teóricas fundamentais para pensar o Brasil dentro de uma perspectiva marxista, né? E aí já vale uma advertência também, né? Com essa proposta, para a gente não criar uma certa, digamos, porque não é nossa intenção produzir uma análise dualista que anteponha os marxistas clássicos, que são aqueles mais conhecidos, né, que teriam sido aqueles que produziram as análises baseadas em questões econômicas, baseadas nos conflitos de classe, e do outro lado, marxistas menos conhecidos, embora autores de grande estatura, né, mas que teriam logrado extravasar fronteiras da análise econômica e das relações de classe. Então, não é a nossa ideia promover essa dicotomia, essa análise dualista aqui. Mesmo porque, vejam bem, essa classificação, primeiramente, seria muito arbitrária da minha parte, e até porque há muitos vasos comunicantes aí entre esses dois grupos de autores, tá? Então, vejam bem,
Caio Prado Júnior, que alguns de vocês certamente, que eu vi no perfil dos inscritos, das inscritas no curso, tinham aí muitos estudantes e professores do ensino médio, com formação em áreas afins, né, próximas da nossa aqui, que são as ciências sociais, e eu pude observar que constituía, na verdade, a maioria, né, mais de 50% dos inscritos no curso. Então, imagino que grande parte de vocês já tenham tido algum tipo de acesso a este autor, ou até lido alguma obra deles, ou algum fragmento de obra dele, nos cursos de graduação, especialmente. Né? Então, Caio Prado Júnior, eu dizia, ele é um autor geralmente catalogado como economicista, né? Economicista, ou seja, aquele autor que prioriza a análise da economia, secundariza as demais questões, ou quando não secundariza, considera que questões ligadas à cultura, à ideologia, são questões que são reflexo da economia. É isso que a gente chama de economicismo, dizendo assim de forma bastante introdutória, né? Mas veja bem, a análise do Caio Prado Júnior, no livro dele, que é o livro inaugural, né, desse autor, o primeiro livro dele, de 1933, A Evolução Política do Brasil, esse livro ele dá centralidade à dinâmica das lutas de classes como fator explicativo da dinâmica histórica. Então vejam que nós estamos falando de um marco da historiografia brasileira, um marco do marxismo brasileiro, que deve ser estudado com a maior seriedade. Né? Então, eu não diria que o Caio Prado Júnior estaria totalmente contraposto dos autores abordados aqui neste curso. Né? Destacaria também a erudição do Nelson Werneck Sodré, que tem uma obra monumental, que contabiliza algumas dezenas de livros, algumas centenas de artigos, né? O que lhe permitiu tratar dos temas mais variados que vocês podem imaginar: literatura, imprensa, cultura, ideologia. Então, está longe de ser um autor simples para a gente conhecer e cuja análise se reduz a questões econômicas, né? Para não dizer, então, da importância do Florestan Fernandes, né? O Florestan Fernandes, que abordou, super importante, eu que estou no curso de licenciatura na minha universidade, né? Produziu uma reflexão muito importante sobre educação, sobre ensino de sociologia, e especialmente a questão do racismo no Brasil. E dentro desse tema do racismo, né, a desmistificação da ideologia da democracia racial. Embora as obras do Florestan, é bom dizer isso, né, que tratam desse tema do racismo, especialmente, né, não tenham ainda um contorno marxista, né, eu vejo que a obra do Florestan é dividida em fases, né, e ele mergulha no marxismo, de fato, no final dos anos 60, quando ele parte para o exílio. Nas produções posteriores dele, até a sua morte em meados dos anos 90, classe e raça, né, em todas as suas obras, aparecem de modo indissociável. É impossível catalogar o Florestan como um autor que não pensou a questão racial, mesmo quando, tendo aderido ao marxismo, esse tema seguiu sendo fundamental para o seu modo de pensar o Brasil, para a sua interpretação sobre a formação brasileira. Também chamei a atenção do Jacó Gorenda, né? O Jacó Gorenda é um autor incontornável para o estudo do modo de produção escravista no Brasil. Ele tem uma obra que é um verdadeiro tijolo, uma obra difícil, intitulada O Escravismo Colonial. É uma obra fundante, que promoveu aquilo que o professor Mário Maestre chamou de revolução copernicana na historiografia brasileira. Né? Gorenda, ele ofereceu uma interpretação absolutamente original sobre a questão do escravismo no Brasil. E eu creio que isso não seria possível
se o Gorender não tivesse se proposto a romper com o economicismo, a romper com o esquematismo, a romper com o dogmatismo. Tá? Que são características que, sim, existem em certo tipo de marxismo praticado na academia, nos partidos e nas organizações políticas de esquerda. Tá? Mas o Jacob Gorender, especialmente nessa obra, ele faz um giro completamente original para pensar a questão da escravidão no Brasil. Tá? Então, a escolha dos nossos autores não se deve a qualquer tentativa arbitrária de agrupar os nossos autores clássicos, né, contrapondo a esses outros que estamos aqui abordando, como se fosse, de um lado estariam os economicistas, os dogmáticos, os esquemáticos, e do outro lado aqui o marxismo mais arrojado, com maior capacidade de avançar nas fronteiras do conhecimento para além das questões econômicas e de classe. Não é essa a nossa ideia. Então, a escolha de nossos autores se deve muito mais aos temas que a gente pretende abordar. Então, vejam bem, se vocês fizerem uma pesquisa no YouTube, especialmente, né, vocês vão ver que há várias aulas, há vários cursos sobre marxismo brasileiro, né, promovidos por várias universidades, organizações de esquerda, né? Vários deles estão disponíveis no YouTube, nem todos ficaram disponíveis, mas se vocês acompanharem as divulgações nos últimos anos, tem crescido muito esse tipo de iniciativa. A maioria dos cursos aborda Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré e Florestan Fernandes. Alguns chegam a contemplar o Jacob Gorender, mas menos que esses outros três, tá? Mas vejam bem, embora os autores que nós abordaremos aqui não sejam completos desconhecidos, né, não estou querendo dizer que todos eles são completos desconhecidos, eu acredito que suas obras, né, as obras desses autores, podem ser colocadas num lugar muito mais central a partir da abordagem do tema que nos norteia aqui, que é a ideia de oferecer uma alternativa. A ideia de oferecer uma alternativa chega a essa questão, né? No interior do marxismo brasileiro, uma alternativa às interpretações vigentes sobre as temáticas que aqui citamos. Tá? Ou seja, como já disse algumas vezes aqui, né, vou repetir, a ideia é pensar como o marxismo pode incorporar questões de raça, de gênero e patriarcado, da política, entre outros, tendo em vista que nós já contamos com um acervo que é notável de pensadores que produziram teorias e conceitos muito relevantes para pensar essas questões. Então, a tarefa a ser feita, ela não parte do zero. Ela parte desses gigantes que estão aí expostos, né? Que serão trabalhados nas nossas aulas. Então, eu dizia que não se tratam de autores completamente desconhecidos, né? Então, nesse sentido, é verdade que a teoria marxista da dependência, como nós veremos aqui, ela vem sendo resgatada, né? Especialmente na figura do Rui Mauro Marinho, abordado aí na aula do dia 23/10. Né? Então, ele é um autor que tem sido cada vez mais conhecido do mundo acadêmico, do meio militante. Eliette Safiotti é uma autora conhecida entre as estudiosas marxistas do feminismo, né? E estudiosas das questões de gênero. No entanto, eu creio que sua obra ela chega a ser ofuscada pela análise identitarista e culturalista de gênero. E um dos temas que a Renata Gonçalves certamente vai trazer é a sua chamada teoria do nó indissociável que existe entre raça, classe e gênero. É uma ideia pouco conhecida quando a gente compara a difusão que o conceito de interseccionalidade teve aqui no Brasil. Uma repercussão acadêmica e política muito mais ampla do que aquela contribuição que a professora Eliette Safiotti deu para pensar as questões
de gênero no Brasil sob uma lente marxista. Né? Temos também Clóvis Moura, né, que tem sido cada vez mais valorizado a partir do lugar que lhe cabe, que é um de grande pensador do Brasil. Né? Eu creio que isso tem sido, para essa tarefa, tem sido de fundamental importância, o papel que uma editora, a editora Dandara, tem feito, né, com a reedição de suas obras. São obras realmente, eu considero, incontornáveis para a formação do cientista social e da militância, mas que muitas delas seguem completamente desconhecidas, até porque eram obras que até o trabalho dessa editora que eu fiz referência, eram obras fora de catálogo, que a gente conseguia em sebos, muitas vezes com altos valores, né? Eu queria me referir também ao Francisco de Oliveira. Francisco de Oliveira foi professor da USP. É um intelectual relativamente conhecido, né? Faleceu há pouco tempo. Mas pouco se conhece da profunda obra desse autor, para além daquele seu ensaio, que é brilhante, obviamente, né? O Crítica à Razão Dualista, né? Crítica da Razão Dualista, e a gente pouco conhece desse autor. Então, eu creio que também Francisco de Oliveira deveria entrar no nosso programa por ser um autor pouco valorizado em relação a ter formulado uma interpretação muitas vezes bastante original sobre a formação brasileira. Faltou eu falar do Décio Sais, né? O que eu tenho a dizer ao Décio Sais é que recentemente foi realizado um curso pela ELAP, né? Na ocasião da reedição de sua obra, República do Capital. É o único autor vivo, né? do nosso curso, mas também é o menos conhecido, né? Aliás, essa é uma oportunidade para dizer que o nosso curso aqui, a nossa proposta é a mesma proposta que a gente apresenta no curso de graduação e da pós, né, quando a gente ministra a disciplina do marxismo brasileiro. As principais obras dos autores abordados aqui nesse curso foi produzido entre os anos 50 e 80. No curso da universidade, nós recuamos até os anos 20 e 30. Tá? E eu creio que isso é sintomático, isso se deve ao fato, no meu entender, de que desde então, desde o meados dos anos 80, início dos anos 90, uma impressão pessoal minha é de que não foram produzidas grandes obras no marxismo brasileiro que tenham proposto a formular uma análise de grande alcance sobre a nossa formação. O tempo longo está fora de moda, né? Como nós veremos aqui, os nossos autores, eles trabalham com uma temporalidade histórica mais extensa, trabalham com processos históricos, políticos, econômicos e sociais de grande alcance. Né? Desde então, a hiperespecialização na academia tem desestimulado, né, as produções, as pesquisas de longo alcance. Né? Em resumo, né, quando pensamos em Clóvis Moura, Leia de Safiotti, Rui Mauro Marini, Francisco de Oliveira, Décio Sais, nós pensamos que eles ainda não ganharam o destaque que merecem como grandes pensadores do Brasil. E não só por serem grandes pensadores, mas porque eles lograram desbravar, né, fronteiras importantes sobre temas que o marxismo, de fato, não tinha muita proximidade, ou não tinha muita predileção, né? Mas o que a gente está defendendo aqui é o que o marxismo tem muito a dizer sobre esses temas, e nós não partimos do zero, né? Nós temos um arsenal, um acervo muito importante desses autores aqui que serão trabalhados, né? Questões até aqui? Por favor, levante a mão ou coloque no chat, o João está acompanhando. Então, eu vou seguir mais um pouco, tá? Vou dar alguns exemplos para introduzir os temas das aulas, né? Obrigado, viu, Priscila? Por exemplo, é comum a afirmação de que Marx era um autor economicista e que o marxismo não teria uma teoria política.
É muito comum essa afirmação. Né? Mas veja bem, a obra de Décio Sais no Brasil, que por sua vez é inspirada na teoria da política e do Estado, formulada pelo pensador altuseriano, grego, radicado na França, Nikos Poulantzas, né? Nós vamos ver muito esse nome amanhã com o Danilo, né? É uma obra que contraria essa tese, profundamente, profundamente. No entanto, é uma obra pouco citada nos cursos universitários de pensamento, e especialmente os cursos de pensamento político brasileiro, onde os cursos de teoria do Estado não abordam Poulantzas, geralmente. E os cursos de pensamento político brasileiro não destacam a produção original do Décio Sais para pensar o Brasil. Né? Então, assim, é muito comum, por exemplo, também, outra ideia que a gente discutiu ao longo da nossa disciplina na universidade, né? É muito comum que a ideia segundo a qual o marxismo dá centralidade à classe e não traz contribuições teóricas para pensar temas como raça e gênero. Ou, quando traz, subordina raça e classe, né? Ou coloniza a raça e o gênero pela classe. Né? Subordina a raça e o gênero em relação à classe. Mas vejam, o marxismo brasileiro conta com dois gigantes, Eliette Safiotti e Clóvis Moura, que, por sua vez, seguem sem o espaço que as suas obras merecem, como nós veremos aqui nas aulas da Renata Gonçalves sobre a Eliette Safiotti e da Cristiane Sabino de Souza sobre o Clóvis Moura. Tá? Também poderia dizer que, quando a gente fala em teoria da dependência, até nos manuais de sociologia, quem aqui teve a oportunidade de fazer o ensino médio durante esse breve lapso de tempo em que a sociologia esteve presente nos currículos como uma disciplina obrigatória, né, entre final dos anos 2000 e até a contra-reforma do ensino médio, né, durante esse breve período aí, alguns manuais de sociologia foram, livros didáticos, né, foram produzidos, e esses livros muitas vezes reproduzem aquela ideia de que teoria da dependência é a teoria do Fernando Henrique Cardoso. E a teoria marxista da dependência, né, que tem uma contribuição fundamental para pensar o imperialismo sob o ângulo, né, sob a perspectiva das formações periféricas, ela fica totalmente desconhecida. Né? Ela segue totalmente desconhecida. Aí dizem também que o marxismo é esquemático, é dogmático, que dá centralidade ao movimento operário, ao desenvolvimento industrial, às questões do desenvolvimento das forças produtivas. E veja, a obra de Francisco de Oliveira é uma obra muito importante para compreender as contradições do capitalismo brasileiro e como se dá, certamente a professora Sibeli Rizek falará sobre isso, né? Falará sobre essa questão da articulação perversa em um desenvolvimento desigual e combinado entre as diferentes regiões e os diferentes espaços da nossa formação. Então, vejam bem, como se articula o agrário e o urbano, o centro e a periferia urbana, o norte e nordeste de um lado, o sul-sudeste de outro, o moderno e o arcaico, o trabalho baseado em alta tecnologia e o trabalho precário, né, informal, especialmente nas grandes cidades. Então, todas essas temáticas, né, que estariam fora do escopo do marxismo, porque o marxismo teria que olhar para o proletariado industrial, para as lutas do movimento operário, sindical. O Francisco de Oliveira traz uma contribuição fundamental para pensar esses temas. Acho que teve uma manifestação aqui no chat. Isso, professor Fernando. Né? Eu tenho dificuldade de entender as pautas identitárias como marxistas. Tirar a centralidade da questão da classe parece desconfigurar a questão proletária.
ainda que se reconheça que as pessoas sofrem por conta da discriminação de gênero e classe. Eu não quero dar spoiler aqui, viu, Fernando, em relação às aulas que tratarão, que aprofundarão as temáticas aqui, mas eu queria fazer duas brevíssimas observações iniciais, tá? A primeira delas é de que justamente essas temáticas são tratadas pelo marxismo não simplesmente como questões identitárias, mas justamente como questões que têm lastro na materialidade das relações de classe. Então, como essas questões se articulam com as demais no todo da nossa formação social e do nosso processo histórico. Então, a ideia é justamente oferecer uma alternativa a uma interpretação identitarista dessas questões. Essa é uma primeira observação. A outra observação é que, deixa eu retomar a tua anotação aqui, teu comentário, é que aí nós temos aí um debate realmente bastante longo a ser feito durante as aulas. Então, a observação, o segundo comentário que eu gostaria de fazer é que a gente realmente guardasse essa segunda observação que você fez para ser tratado com muito cuidado ao longo das classes, né? Ao longo das aulas, né, que teremos daqui por diante, porque digamos assim, o cerne, um dos cernes fundamentais do debate que vamos trazer aqui, né? Então, porque, para alguns, de fato, abordar a temática de raça e classe desconfiguraria a classe. Para Eliette Safiotti, mais especificamente, não se trataria de desconfigurar, mas como que existe um sistema de opressões que retroalimenta, né, relações de dominação e relações de exploração, né? Agora, a questão da hierarquização ou da desconfiguração de um em detrimento do outro é uma questão metodológica que eu deixaria reservada para a gente ir tratando mais paulatinamente ao longo dos encontros, tá? Mas, de fato, você tocou num debate que é central aqui para a gente, tá? Lélia Gonzalez, muito bem citado, não foi citado aqui ainda, né? Eu realmente tenho falei da dificuldade de acompanhar o chat, mas cá estou eu aqui, né? Eu lendo os comentários do chat, né? Mas Professor, muito antes... saber em relação às referências citadas aqui, né? Como da grande pensadora Lélia Gonzalez. Pois não, João? Não, é só que antes o André também fez uma sugestão, comentário antes. Não, esse eu não peguei. Deixa eu subir aqui. O livro da Sally Heider é bem bom para esse debate, a armadilha da identidade, raça e classe nos dias de hoje. Muito bem lembrado, André. Obrigado pela indicação. Certamente enriquece bastante mesmo. Ou seja, nós não poderíamos tratar, né, dessa obra aqui no curso por o foco que tem no marxismo brasileiro, né? Mas certamente a professora Cristina Sabino de Souza, né, a Cristiane, por exemplo, ela certamente conhece essa obra e pode fazer algum comentário comparando com as produções brasileiras sobre esse tema, né? Perdi alguma questão do chat, João? Não, pode seguir. Então, eu vou seguir mais um pouquinho, tá? Eu prometo não me alongar muito, queria só dizer mais algumas palavras em relação a toda essa introdução mais geral, né? Para a gente ir esquentando um pouco até o início propriamente dito, que será amanhã, né? O conteúdo mais específico, né?
Também eu queria dizer que não é minha ideia, ao longo dos encontros, né, promover uma certa interpretação de que os autores que nós trataremos aqui, em relação aos clássicos já citados, né, o Florestan, Fernandes, o Caio Prado, Nelson Veneto Sodré, eles se complementariam, né? Também não quero negar o profundo debate e divergência que havia em muitos pontos em relação a esses autores, né? O debate crítico, né, no interior da bibliografia marxista brasileira, ele é de extrema relevância, né? Mas o que eu quero destacar é que se trata sobretudo, de autores que, enfim, interpretaram os traços elementares do processo de formação da sociedade brasileira e contribuíram para o entendimento acerca de elementos duradouros da nossa estrutura social e que estariam na base da dinâmica, né, da explicação da dinâmica da nossa luta de classe. Tá? Então, no meu entendimento, a leitura dessas obras aqui, desses autores, enriquece o método necessário que buscamos para a análise do Brasil. É a partir deles que a gente deve partir para uma necessária atualização uma atualização teórica, né, para a compreensão da formação social brasileira. Então, nesse sentido, que eu considero que são grandes intérpretes do Brasil. E, por fim, eu queria chamar, então, a atenção sobre algo que também nós abordamos no nosso curso Clássicos do Marxismo Brasileiro, e que diz respeito à análise dos precursores da análise marxista no Brasil. Tá? Queria dizer algumas palavrinhas em relação a isso. Porque, veja bem, eu me deparei nos últimos dias, né, que na ementa do curso eu usei uma expressão, né, você pode voltar lá, João, por gentileza, na ementa? Na ementa do curso, eu uso a expressão de que o marxismo brasileiro seria centenário. Então, em sua trajetória centenária, o marxismo brasileiro produziu uma rica, diversa e original interpretação da história brasileira. Então, pois bem, vejam bem. E essa foi outra ideia, né, que me veio, que justifica a proposição desse curso aqui. Porque se a gente pensa o Partido Comunista Brasileiro, né, que foi fundado em 1922, e que o livro do Otávio Brandão, já falarei um pouco mais sobre ele, O Agrarismo e Industrialismo, é um livro que foi redigido em 1924, no calor dos acontecimentos políticos em São Paulo. Esse livro foi publicado depois, mais tarde, em 1926. Então, tendo em vista essas referências temporais, nós podemos dizer que o marxismo brasileiro já completou 100 anos. Então, temos a fundação do Partido Comunista Brasileiro em 1922 e a redação do livro do Otávio Brandão em 1924. Vejo que o marxismo, como teoria que orienta a prática revolucionária, principalmente no interior dos partidos comunistas, só desembarcou no Brasil com a consolidação do trabalho assalariado, no início do século XX. E mais especialmente com o desenvolvimento do setor industrial, né, e de capital mais concentrado. E no princípio, né, nas primeiras décadas, na virada do século XIX para o início das primeiras décadas do século XX, o marxismo concorria ainda, né, no plano de orientador, o organizador político da classe operária, né, ele concorria com o anarquismo. Né? O anarquismo foi quem vigorou no início do século XX e, especialmente, seu papel foi muito destacado na greve geral de 1917. Então, até a fundação do PCB, em 1922, é difícil falar sobre a própria existência de marxismo no Brasil. É somente a partir de 1922 que se pode falar em marxismo no Brasil.
E veja, o marxismo no Brasil ele surge em um contexto no qual predominavam as explicações liberais, progressistas, algumas delas, mas outras, a maioria delas, conservadoras. O Oliveira Viana, Nina Rodrigues, entre outros autores, que formularam suas interpretações sobre o Brasil, muitas vezes baseadas em explicações de fatores naturais, raciais, né, que explicavam os traços gerais da cultura e da política brasileira a partir desses aspectos, a partir de uma ideia de hierarquia racial, etc. Então, vejam, nesse contexto, os trabalhos pioneiros do Astrogildo Pereira, fundador do Partido Comunista Brasileiro, do Otávio Brandão, que embora não tenha sido fundador, ele entra logo depois, né? Em 24 ele já era membro do Partido Comunista Brasileiro, e do Mário Pedrosa, que depois sai do partido, né? Eles se destacam, né, esses autores, esses pensadores, esses militantes, como primeiros, né, como pioneiros na tentativa de aplicar o marxismo para fazer uma análise da realidade brasileira. Então, eles são os grandes pioneiros, né? Especialmente o Otávio Brandão. Então, são pioneiros tanto no sentido de fazer uma análise de conjuntura do Brasil, nos textos, nos artigos dos jornais do partido, né? Como para fazer análises mais consistentes sobre algum evento político, como é o caso do tenentismo, como é o caso da Revolução de 30, nas obras de alguns desses autores. Então, são autores fundamentais como pioneiros na tentativa de explicar a formação social brasileira a partir de fatores históricos estruturais. Então, são os autores que nós... Aí vocês poderiam dizer, e o Caio Prado Júnior, né? O ensaio do Caio Prado Júnior, A Evolução Política do Brasil, é de 1933. Vocês sabem também, eu imagino, a maioria de vocês, que é um autor que participa daquele esforço mais geral, né? Conhecido como Geração de 30, né? Da qual fizeram parte também o Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire, né? Esse esforço geral, eu dizia, né, na elaboração de ensaios científicos de mais longo alcance para explicar a sociedade brasileira. Né? Então, na mesma década, a Evolução Política do Brasil, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, e o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Né? E a Evolução Política do Brasil, do Caio Prado, é uma obra pioneira no sentido de aplicar o método marxista de modo mais sistemático. E tomando como material, né, ele toma como material de análise um período histórico muito mais amplo do que aquele do livro do Otávio Brandão. Né? Então, o recorte do Caio Prado é da colônia ao império. Né? Ele faz todo um trabalho de análise política baseado em praticamente 3 séculos e meio, quase 4 séculos de história. Tá? Mas vejam, o Caio Prado Júnior é o primeiro a fazer uma análise mais sistemática e consistente do método marxista, mas o Otávio Brandão é pioneiro nesse sentido de produzir uma primeira análise marxista de mais longo alcance, no caso brasileiro. Né? E aí eu tenho assim, um profundo acordo com também meu ex-professor João Quartim de Moraes, né, quando ele diz que, ao contrário ele diz o seguinte, a tese do João Quartim de Moraes é a seguinte: nas formações onde o movimento operário, ou seja, que ao contrário das formações sociais, né, dos países onde o movimento operário já era forte quando a Revolução Russa eclodiu, ou seja, nos países centrais, né, o marxismo, né, nesses países, precedeu o comunismo. O marxismo precedeu o comunismo nesses países. No Brasil, nós temos um processo inverso, né, porque justamente o movimento operário brasileiro não era forte quando eclodiu a Revolução Russa. Né? Então, no caso brasileiro, na história da nossa esquerda, é o comunismo que antecedeu o marxismo. Né? De modo que só se pode falar em marxismo brasileiro após a fundação do Partido Comunista Brasileiro, né, em 1922.
é muito difícil fazer essa arqueologia, né, do marxismo brasileiro. Nós vamos encontrar esparsas diferenças e escassas diferenças, referências, melhor dizendo, sobre leituras de Marx, etc. Né? Então, era um autor, uma corrente teórica praticamente desconhecida até a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Então, Astrogildo Pereira, membro fundador do Partido Comunista Brasileiro, e o alagoano Otávio Brandão, né, chega no partido um pouco depois, né, da fundação, são alguns dos pioneiros desse movimento que se iniciou com a ruptura que ambos tiveram com o anarquismo. Tá? E algumas palavrinhas finais eu gostaria de dizer sobre esse livro importante, O Agrarismo e Industrialismo, do Otávio Brandão. Esse é um livro pioneiro, pouco conhecido, né? Se trata da primeira análise marxista que eu, pelo menos, tenho notícia, né, sobre a formação brasileira. Foi escrito em 24, publicado em 26, e ele foi publicado, uma curiosidade, vou contar uma breve curiosidade sobre esse livro, né, ele foi publicado com um pseudônimo, né, pseudônimo em alemão, que era o Fritz Mayr. E ele tinha uma indicação falsa de Buenos Aires como local de edição para disfarçar a polícia do governo do presidente em 22 era o Arthur Bernardes, né? 22, se não me equivoco, 22 a 26. Se estiver equivocado, por favor, alguém dê uma googleada aí e me confirme se era mesmo Arthur Bernardes. Creio que sim. E o governo do Arthur Bernardes promovia uma forte perseguição ao PCB, né? Então, já era ali, estava sob a mira. Então, ele publicou o livro com um pseudônimo e o local de edição sai como Buenos Aires. E o livro tem um subtítulo. O subtítulo era Ensaio marxista-leninista sobre a revolta de São Paulo e a guerra de classes no Brasil, 1924. E esse subtítulo ele é revelador, no meu entender, né, do esforço teórico do Brandão, né, em um espírito muito agudo, né, de reflexão teórica, né, porque vejam bem, o Lenin, Vladimir Ilyich Lenin, né, o líder da Revolução Russa, ele falece no ano anterior, em que o livro foi escrito, né, em 1923. E essa categoria, marxismo-leninismo, ainda não fazia parte da terminologia da esquerda comunista mundial. O João Cartinho de Moraes, ele faz essa observação, e eu acho curiosíssima essa dimensão que ele faz, porque podemos protocolar essa invenção, que é a invenção do Otávio Brandão, do termo marxismo-leninismo, né? Não teria sido usado, segundo consta em alguns comentaristas desse autor, não teria sido um termo utilizado até essa invenção do Otávio Brandão, né? É um livro muito pouco lido, mas é um livro bastante citado. Geralmente ele é citado de forma muito depreciativa, se cita pelo esquematismo, pela suposta falta de rigor no tratamento das categorias marxistas, a falta de conhecimento das categorias marxistas centrais, mas poucos analistas, eu acho que ressaltam as qualidades desse livro, né? E o fato de que o Otávio Brandão deu contribuições muito interessantes para a análise da formação brasileira, e foi ele quem abriu as fronteiras, né? Abriu as fronteiras para as teorias posteriores. Né? Alguma das principais críticas feitas ao livro, né, sobre o esquematismo teórico, o mecanicismo, eu creio que algumas dessas críticas procedem, né? Principalmente assim, a análise que ele faz, a análise muito esquemática, quando ele usa aqueles passos da tríade dialética, né? A tese, a antítese e a síntese, né? E ele aplica esses supostos passos da dialética de modo muito artificial para fazer a periodização histórica. Então, isso é uma deficiência do livro, né? E o próprio Brandão faz uma autocrítica, né, num texto publicado nos anos 50, em que ele
cita o fato de que ele teria feito um uso abusivo dessas categorias, né? Questões até aqui. O chat não se manifestou, ninguém levantou a mão. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Francisco? Eu peço desculpa porque eu cheguei bem atrasado em virtude de um teste lá de proficiência que eles exigem e tal. Eu fiz, mas me tomou mais de 1 hora de atraso. Mas eu queria muito ter começado com vocês no início, porque para mim é de grande valia, quer dizer, é disso que a gente vive e se sustenta, vamos dizer assim. Eu queria saber amanhã se haverá, porque quando eu cheguei o senhor parece que falou qualquer coisa amanhã no outro horário, se tem, eu gostaria de participar. Amanhã será também às 19h30, né? Pois não. Talvez, ô João, se você puder, por gentileza, projetar de novo o cronograma, né? Então, olha, Francisco, o cronograma é este, né? Hoje é apenas um primeiro encontro de abertura, conversa inicial, introdutória, apresentação do Muito obrigado, cronograma, mas do é curso, de e logo grande na valia. sequência... É de grande Desculpa. valia e de grande sabedoria. Foi muito inspirador, então. Muito obrigado. Obrigado, viu, Francisco? Obrigado pela participação. Espero que você Amanhã estaremos consiga juntos. acompanhar aí os Sem próximos dúvida. encontros, Obrigado. tá? E, finalmente, eu queria dizer uma última palavrinha a respeito das virtudes dessa análise pioneira, né, marxista, brasileira, do Otávio Brandão, porque, veja bem, pioneirismo na análise marxista, no caso desse autor, está na ruptura que ele promove, né, com os enfoques teóricos, né, presentes nas interpretações sobre o Brasil até então, quando ele contrapõe especialmente a ideia, a noção mais hegemônica de harmonia e de integração, à ideia de luta de classes e contradição. Então, é o primeiro autor que coloca a questão da luta de classes e da contradição como fundamentais na análise da nossa formação. O próprio João Quartim de Moraes, eu me lembro que ele diz que o livro do Otávio Brandão ele não resiste à crítica quando a gente faz uma análise mais aprofundada do conteúdo do livro, né? Mas a gente tem que considerar, inclusive, que o que havia disponível para leitura, para debate, quando o livro foi escrito, era muito pouco, era muito escasso, né? Muito escasso. A primeira tradução, por exemplo, do Manifesto Comunista, que temos notícia aqui no Brasil, é de 1923, e ela foi feita por quem? Quem gostaria de arriscar? Quem fez a primeira tradução do Manifesto Comunista no Brasil em 1923? Mário Pedrosa? Não, Alex, foi o próprio Brandão. Foi o próprio Brandão, até onde tem notícia. Podemos confirmar em várias fontes aí para ver se bate. Mas até onde tem notícia foi o próprio Brandão. Então vejam, né? De todos os modos, né, sendo um ou outro, teria sido por aí, né, início dos anos 20. Né, a primeira tradução do Manifesto Comunista, o texto mais conhecido de Marx e Engels. Então nós não tínhamos acesso em português a vários textos. Né. O Caio Prado Júnior, que era filho né, de uma família rica de São Paulo, ele teve acesso a muitas leituras de Marx e de Engels, de Lenin, muitas delas em francês, porque ele lia muito bem francês e ele tinha feito parte dos estudos na Inglaterra, lia muito bem inglês também. Então ele sim teve, até 33, acesso a várias obras que outros não tiveram. Tá? Bom, eu acho que a gente pode
o que eu teria para dizer inicialmente, né, as palavras iniciais que eu queria dizer sobre a nossa proposta, seria isso mesmo. Tá? E eu fico, então, à disposição de vocês para dúvidas, questões pontuais em relação à organização ou em relação ao conteúdo apresentado. Fique à vontade para se colocarem tanto no chat quanto aqui no abrindo o microfone ou a câmera. O João acabou de colocar novamente aí o link do Drive, né? Então, por gentileza, quem ainda não teve acesso, não está conseguindo entrar, por favor, peça a solicitação de acesso que eu imediatamente autorizo, né? Só não prometo fazer isso hoje ainda, tá? Pela questão do horário, mas no mais tardar amanhã cedo eu faço isso. Então, como hoje foi só só esse esquenta inicial, né, nós podemos encerrar, guardar um pouco mais de energia, porque pela nossa proposta, essa abertura, ela ficou no dia anterior, né, da primeira aula, né, foi mais por uma questão de agenda, né, a gente teve uma dificuldade de alocar os diferentes dias com os diferentes convidados, né, e também tivemos algumas mudanças de última hora. Exatamente, a Graziela está perguntando, né? Sim, entendi. A do dia 9 ainda não foi, tá? Eu coloquei os textos lá, mas não coloquei o programa, né? Aquela sugestão de ordem, isso, exatamente, eu não fiz ainda. Mas já conversei com a professora Cibele, e ela, de fato, indica o texto do... Meu nome daquele... Ele é um pesquisador que fez o doutorado na Unicamp sobre o Francisco de Oliveira, né? Ele é o Flávio Mendes. Flávio Mendes, né? Ela sugeriu o texto do Flávio Mendes, né? Que tem um livro sobre publicou um livro, né, baseado na tese dele sobre o Francisco de Oliveira, né, o Ovo do Ornitorrinco, e ele tem um texto que acho que dá um panorama inicial muito interessante sobre um livro que é pouco conhecido do Francisco de Oliveira, mas que é muito importante esse livro para a abordagem do tema que a gente pretende abordar aqui, né, que é o tema da desigualdade regional, né, e é o livro Elegia para uma Religião. Tá, na edição da Boitempo, ele tá junto com outro livro do Francisco de Oliveira, que é o Noiva da Revolução, mas eu vou indicar certinho as páginas para a gente fazer a leitura correta. Tá? Então, dia 9/10, até o mais tardar até quinta-feira de manhã, eu faço a checagem lá dos arquivos e faço escrevo certinho a bibliografia com a indicação das páginas. Tá? Então, muito obrigado, João. O João já achou aí, né, o texto a tese, né, do Flávio Mendes, né, o Ovo do Ornitorrinco. Imagino que para quem está acessando o repositório da Unicamp pela primeira vez tenha que fazer algum cadastro, né, algum registro de senha, mas é de acesso público e todo mundo pode baixar. O que podemos fazer também, João, todos esses textos que forem citados ao longo dos encontros, a gente pode criar uma pasta de leituras complementares. Então, vale a pena já colocar lá a tese do Flávio Mendes. Tá? Gente, então, vamos dar por encerrado, né,
esse encontro de hoje. São já 9h06, né? Os encontros nós temos previsto, né, de duração de 2 horas, mas hoje, pelo fato de ser apenas aquele encontro de abertura, né, aquele contato inicial, a gente pode encerrar aqui agora mesmo, certo? Então, um bom descanso para todos e todas, um prazer. Espero que amanhã estejam mais participativos, que eu possa conhecer melhor vocês, tá? Mas, desde já, eu queria agradecer o interesse aí pelo nosso curso e dizer que é uma enorme satisfação e espero que sejam noites de muita aprendizagem, muita troca. Certamente vocês estarão também em muito boas mãos. Todos os pesquisadores convidados aqui são excelentes especialistas em cada um dos autores. Então, a ideia é a gente se apropriar das leituras, trocar, né, e debater esse tema tão importante. Então, mais uma vez eu agradeço também ao João pelo grande suporte, pela parceria aí na viabilização do curso. Também disponibilizo até amanhã esses slides aqui para vocês terem a memória do encontro de hoje, e logo mais nós subiremos também o vídeo, tá? Ao YouTube, ao nosso canal do YouTube. Então, mais uma vez, desejo uma boa noite, um bom descanso e muito obrigado até aqui. Então, até amanhã. Tchau, tchau.